Seguinte, na aula de hoje a gente vai falar desse assunto, mas eu notei essa semana que criou uma certa polêmica essa integral aqui, né? E isso também me fez me dar conta, ou melhor, me dar conta não, isso eu já sabia, né? Vocês usam bastante o Symbolab, isso é bom e também faz eu pensar como eu vou tratar na avaliação, tendo em vista isso, né? É claro que eu não vou botar nada direto, calcule a integral, né? Vocês podem usar o Symbolab, mas eu vou jogar isso para saber, né? Como as coisas estão andando na hora de fazer o questionário final. A questão é, essa integral aqui, sim, é arco cosseno. Ah, mas o Symbolab deu arco seno e, vamos lá, tem coisas que a gente tem que dizer. As máquinas não sabem tudo, tá? Segundo, eu olhei lá no James Stewart, é um livro que eu sigo, né? Isso já estava bem claro, mas é interessante a gente mostrar a fórmula das derivadas, né? A derivada do arco seno, e aqui esse livro aqui, forma, eu não gosto, a nota dessa maneira, o arco cosseno, arco seno e arco cosseno. Para que a diferença entre arco cosseno e arco seno é um sinal, né? Ou seja, a diferença entre as derivadas é um sinal. Bom, não tem mais crédito do arco cosseno, porque o arco cosseno... Professor, tem um microfone aberto aí. Acabei de fechar o microfone. Então, eu dei prioridade para o arco cosseno porque é uma função que se usa mais do que o arco seno por aí. Foi por isso. Então, na hora de resolver isso aqui, se resolve por arco cosseno. Eu fui atrás, algumas considerações, e resolvi a minha integral por arco. Resolvi ela na mão, aqui onde está. Ai, droga. Resolvi ela na mão, tá aqui. Estão enxergando o GeoGebra? Aqui, né? Tá. Fui atrás e resolvi a minha integral na mão, né? E resolvi aqui no GeoGebra por soma de Professor. Professor, para mim tá aparecendo um copiar convite para reunião. Tá. E agora sim. Tá. Então, eu usei a soma de rima para verificar se a minha conta estava certa, né? Um método numérico. Eu peguei a minha soma de rima e verifiquei. Encontrei que o meu resultado deu certo aqui, né? As contas que eu estou olhando aqui embaixo. Né? Deu certo, deu o 0,42. Na verdade, a resposta exata é 0,429. Muito bom. Aí eu voltei para a tabela, eu voltei para as contas que eu dei para vocês. Aí eu vi o seguinte, bom, eu peguei, sem olhar na tabela, olhando a tabela de derivadas, né? Se essa aqui é a tabela de derivada do arco cosseno. Então, a derivada do arco cosseno é isso aqui. Então, como é que eu vou fazer a integral disso aqui? Bom, se eu for fazer a integral, né? Então, a integral, eu vou integrar aqui, né? Então, vai ficar du sobre a raiz quadrada. Du sobre a raiz quadrada é menos o arco cosseno de 1. Reparem que aqui nós temos o 1, né? Nós temos o 1. Aí, o que acontece? Aí eu olhei para a tabela, eu fiz a integral bonitinha, por aqui, né? E eu olhei para a tabela que eu dei para vocês e encontrei um errinho nela. Na tabela, eu dou isso aqui para vocês, né? Se o A é 1, ok. Mas se o A não é 1, como no caso ali, o A era 25. Eu encontrei um errinho na tabela, que está aqui. E aí eu pensei o seguinte, eu vou dizer para eles que tem um erro. E o erro não é o arco, não é que é arco seno, é arco cosseno mesmo. Aí eu pensei assim, eu não vou entregar de graça. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sugerir, tá? Eu vou sugerir um desafio, uma atividade extra. Encontrar qual é o erro que tem aqui. Tá? Não só encontrar o erro,
mas se escrever da forma certa. A gente está vendo que, realmente, se é algo nesse formato aqui, ele vai ser dessa maneira. Ou seja, isto aqui vai ser um arco cosseno. Tá? O erro, só para, vamos dizer assim, aliviar essa busca pelo erro, é isso aqui. Isso aqui está errado. Tá? Isso aqui está errado. Não deveria estar aqui. Então, a questão é a seguinte, por que não deveria estar aí? Que vocês vão ter que dizer. E resolver essa integral de forma correta, sem usar o Symbolab. Porque aí vocês podem cair como os patinhos. Tá? Essa atividade, ela é uma atividade extra, tá? E eu vou contabilizar ela como um questionário extra. O que seria isso? Se eu der, sei lá, 7 questionários, eu vou fazer a soma e dividir por 7. Né? Então, nessa soma aqui, eu vou colocar mais o desafio. Tá? E continuo dividindo por 7. Isso aqui aumenta a nota. Bom, o que acontece? Para isso aqui ser contabilizado, isso aqui tem que estar reto. Ou seja, meia boca, jogar de qualquer jeito, não. Certo? Então, tem que estar correto. Ou seja, como eu saio daqui, vou chegar no menos arco cosseno, né, de U sobre A. Como é que daqui eu chego aqui? O que aconteceu? Por que daqui veio para cá? Como é que foi parar um A aqui embaixo? Isso aqui vocês têm condições de fazer. Vou dizer aonde foi feito isso. Foi feito numa videoaula da semana passada. Até eu posso repostar ali do Avagem, quando ele estava resolvendo um arco tangente. Né? Ele fez a técnica para chegar aqui. Lá ele fez com arco tangente. É a mesma coisa. Se achar muito difícil, se achar muito horrível, não conseguiu fazer, vai perder muito tempo, né? Não quiser entregar, vai perder alguma coisa? Não. Continua ganhando a mesma nota. Né? Ou seja, a nota vai ser a mesma. Ou seja, teriam 7 questionários, que eu acho que vão ser 7. Né? Então, zerou. Igual, se tirou 10, se tirou 70, 10 em cada um, continua tirando 10. Né? Se entregar, tirou 10, bom, aí também vai ficar com 10. Né? Mas essa nota aqui, ela é extra. Quem quer, tira. Quem quer, soma. Quem não quer, não precisa. Tá? E na aula que vem, daí eu faço essa continha, dedução direitinho. Tá? Então, por isso não pode ter, como eu postei já lá no Moodle, a aba para ser entregue essa atividade, ela não pode ter atraso, porque eu vou corrigir no início da próxima live. Certo? Bom, então era isso que eu queria postar para vocês, comentar com vocês, dar essa atividade para vocês. Quem quiser fazer, quem quiser ir, semana que vem eu respondo isso aqui, resolvo, né, para matar a curiosidade daqueles que tiverem interesse, certo? Ou que não conseguiram fazer. Mas teve uma videoaula que eu postei para vocês, do Avagem, onde sim ele fazia algo bem interessante usando uma arco tangente. Bom, agora eu não lembro, depois eu posso pesquisar e postar ali para vocês. Tá. Vamos à aula. Tá. No final da semana passada, nós não calculamos essa área, né? Para calcular essa área aqui. Então, nós temos a curva, né? A curva y igual a ln de 3. Tá aqui, né? E esta curva aqui, ela é limitada, né? Ou seja, essa região ela é limitada por y igual a 0. Então, que curva é y igual a 0? A curva y igual a 0 é essa aqui, né?
aqui é meu y igual a 0. Se o y é igual a 1, ele vai estar aqui. Tá? E x igual a e. Então, aqui está meu e. Aqui está a curva x igual a e. Então, a minha região é essa aqui, né? Essa é a região que nós queremos calcular a área. Então, como é que vai ficar a integral? A integral da área. A integral é desse valor aqui, que eu não sei quem é. Vou botar aqui uma interrogação. Até e do ln de 3x. dx. Então, tá. Muito bom. Então, nosso objetivo, antes de começar a calcular a integral, tem que saber quem é essa intersecção aqui, né? Então, tá. Para saber quem é essa intersecção, o que nós temos que verificar? Que nesse ponto aqui em específico, né, a curva em azul, o logaritmo, ele é igual a 0. E quando é que o logaritmo é igual a 0? Né? Quando que o logaritmo é igual a 0? Então, o logaritmo é igual a 0 quando o argumento do logaritmo, quando eu digo para você argumento do logaritmo, eu estou falando disso aqui, né? Aqui chama-se argumento. O argumento do logaritmo for igual a 1. Então, quando o argumento do logaritmo é 1, o logaritmo é 0. Então, o que eu tenho que concluir? Que 3x tem que ser igual a 1. Portanto, né, essa intersecção aqui vai ocorrer quando o x for igual a 1. Certo? Então, é isso que acontece. Então, agora a gente já sabe quais são os limites da nossa integração. A nossa integração, os limites, né, vai ser de 1/3 até e. Né? Lembrando que vale e é 2,71. Parará, parará, parará. Então, agora a gente já pode calcular a nossa integral. Bom. Então tá. A partir daqui, o que acontece? Então, essa é uma integral por partes, né? Não tem, se a gente for olhar na tabela, a gente não vai encontrar nenhuma integral do logaritmo, mas sim algo que resulta em logaritmo, por exemplo. E então ela é uma integral por partes. Né? Vocês viram também, né, acho que em algumas videoaulas que eu postei, alguém resolvendo a integral do logaritmo. Né? Então, a integral do logaritmo, né, pelo Liat, a gente viu isso na semana passada, Liat. O logaritmo, ele é a primeira categoria de funções que aparece nessa escala, então, claramente, o logaritmo vem a ser minha função u. Dessa maneira, o meu dv é o que sobra. O que sobra? É o dx. Então, a derivada do logaritmo de 3x, né? Aqui, ó, um errinho do Sor já, né? É quanto? É 3 sobre x, né? Sobre x, por quê? O que a gente viu lá sobre as derivadas? A derivada do logaritmo, lá no grau A, a derivada do logaritmo é quanto? Era 1 sobre u, du, né? Isso aqui a gente viu lá no cálculo 1 já. Então, se eu tenho a derivada do logaritmo de 3x, tá? O que acontece? Vai ficar 1 sobre 3x vezes 3. Ah, e o professor não errou, gente. Olha só. Então, o que acontece? O que aconteceu aqui? Esse aqui simplificou esse e sobrou o quê? 1 sobre x dx. Ou seja, corretíssimo, né? Então, muito bom. Então, vimos por que não está errado. E a integral de dx, né, é x. Isso aqui a gente viu lá na primeira aula de integrais. Bom, tá. Já sabemos quem é o u, quem é o du. Vamos para a próxima parte. Então, agora vamos aplicar a fórmula de integração, né, que é a integral por partes. Então, o que acontece? Bom, é aquele joguinho de acho que a gente viu na aula passada, né? Então, o meu u é o logaritmo, veio para cá,
E ele está aqui, né? Meu U. O meu D, um pouquinho mais aparece. Aparece o V, né? O V está aqui, ele aparece aqui e aparece aqui, né? O que mais que aparece? Aparece o DU. O DU é quanto? É 1 sobre x dx. 1 sobre x dx, está aqui, né? E os limites de integração, como eu estou integrando de 1/3 até e, 1/3 até e, né? Bom, continuando. O que aconteceu? Nós temos que resolver essa integral. Por que ficou só dx? Vamos lá. Por que ficou só dx, né? Esse x simplificou com esse x, ficou 1, né? 1 dx é o próprio dx. Dessa maneira, o que acontece? Eu já aqui, né? Aqui eu já distribuí, né? Eu já distribuí. Então, ficou e3 logaritmo de e menos, né? 1/3, ou seja, já entrou no lugar do x 1/3, 3 vezes logaritmo de 1/3. 3 vezes 1/3, né? Ou seja, no lugar do x eu coloquei 1/3. Integral de dx é o próprio x. Então, isso está variando de 1/3 até e. Muito bom. E agora, Gisele? Então, quando eu for fazer a conta, o que acontece? Esse 3 simplifica com esse 3, sobrou apenas 1. Tá? Quando eu vou fazer essa conta aqui, eu vou começar com e menos 1/3. E aí, o que aconteceu? Bom, vai ficar e vezes o logaritmo de 3e aqui. Por que isso aqui foi... Por que isso aqui sumiu? Por que isso aqui sumiu? Ora, quanto é que é o logaritmo de 1? O logaritmo de 1 é 0. Então, cai fora. Menos e, aqui o menos e, menos com menos, mais 1/3. Aqui, então, é pegar a calculadora, gente. Aqui não tem muito mistério. Aqui tem que pegar a calculadora e fazer a continha. Vou só fazer uma coisa aqui. Só pegar, vamos fazer essa continha juntos. Só aqui. E ln de 3e, 1/3 menos e. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a continha aqui nessa calculadora aqui. Essa calculadora aqui é chamada Scilab. Então tá. E o E é representado por EXP de 1, né? Quanto é que é EXP de 1? EXP de 1 é esse número aí, né? É o E. Vou fazer o seguinte. EXP de 1. Então, vamos lá. Tá. E vezes LE, o log, aqui esse log aqui para ele é LN, tá? 3 vezes E mais 1/3, tá? Menos o E. Opa! Agora sim. Então, deu em torno de 3,32, né? Foi a conta final que eu não tinha feito ali anteriormente. Aqui é só um ambiente que eu faço conta, tá? Não tem nada de... Não vou... Aquela palpitação que deu agora, ele vai cobrar na prova, não. Eu só apresentei. Bom, tá. Aqui foi da aula passada. Bom, uma aplicação importante que eu ainda não falei é o cálculo de média. Tá? Quando eu falo aplicação de integrais, né? O teorema do valor médio. O teorema do valor médio é um resultado bem importante de integrais que aparece toda hora por aí, né? E a gente precisa comentar ele. Bom, porque ele traz essa dicotomia entre variável discreta e variável contínua. Quando eu vou fazer um cálculo com variável discreta, é uma variável discreta. É uma variável que eu posso contar. Por exemplo, quantos alunos eu tenho numa sala? Ora, eu posso numerar cada aluno e ver o seguinte, quanto cada aluno tirou na prova de grau A, por exemplo. Então, eu tenho 30 alunos, então eu tenho 30 notinhas. Aí eu quero fazer uma média, eu somo as 30 e divido por 30. Tem uma média.
Então, como o número de alunos, como alunos é uma variável discreta, porque eu posso contar, eu posso enumerar os alunos, eu posso colocar os alunos enfileirados, por exemplo, da menor nota para a maior nota, tá? Do A para o Z, eu posso enumerar os alunos como eu quiser. Tá? Então, isso é uma variável discreta. Isso é uma definição bem importante. E quando eu estou tratando com variável discreta, a soma é uma soma tradicional, né? Então, por exemplo, essa nota aqui, eu tenho aluno 1, aluno 2, aluno 3, eu enumerei em aluno 1, aluno 2, aluno 3, e essa enumeração me permitiu calcular uma média. Como é que eu calculo a média? Como é que se calcula a média? 1 sobre n vezes o somatório das provas, né? Ou seja, 1 sobre 3 vezes o somatório das provas. Quantas provas são? 1, 2 e 3. Então, de 1 até 3. 1, 2 e 3. Também pode ser traduzido dessa forma. Mas isso aqui, já estão, né? Já fazem essa conta há muito tempo. A questão é o seguinte. E quando eu tenho uma variável contínua? O que é uma variável contínua? Uma variável que eu não posso contar. Como assim? Por exemplo, você tem uma corrente. O engenheiro elétrico gosta lá, tem uma corrente num determinado circuito. Por exemplo, essa corrente aqui. E essa corrente aqui, ela é um senoide, né? Ou seja, ela é assim, né? Ela tem seus altos e baixos. Mas você não quer saber os altos e baixos entre intervalo 0 e 20. Você quer o valor médio. Qual vai ser o valor médio? Aí você vai perguntar, tá, mas eu não tenho a quantidade de pontos entre o 0 e o 20. Quantos são os pontos entre 0 e 20? Alguém vai dizer, 20 segundos. E os milissegundos? E os microsegundos? E os nanosegundos? Isso tudo está contabilizado quando eu faço uma reta. Tá? Ou seja, a minha variável ela é contínua. Tá? Então, em cada intervalo que eu estou considerando aqui, eu tenho os mili, os nano, os micro, tudo que vocês quiserem aqui em ordem de grandeza sendo contabilizado aqui. Então, eu tenho uma variável que é contínua. Uma variável contínua, a soma dela, o intervalo de uma variável contínua, é feita a partir de integrais. Quando você for lá em probabilidade estatística, você vê, por exemplo, que se você tem uma distribuição binomial, onde você quer saber, né, a cor das bolas dentro de uma urna, você vai fazer, você quer saber a massa de probabilidade, você soma, né? Agora, se você quer a probabilidade de um equipamento durar até 5 anos, a distribuição é contínua, né? Porque tempo, né, a gente não são bolas dentro de uma urna, ou seja, é contínuo. Então, aí você tem que fazer integrais, se você quer saber uma probabilidade acumulada. Bom, isso está bem, isso ocorre por causa das diferenças de variável. E aqui, por exemplo, eu tenho i, é uma variável contínua. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, para calcular essa média, eu vou precisar calcular uma integral. Então, como vai ser feito isso? Aqui o teorema do valor médio. Eu preciso ter uma função que é contínua dentro do intervalo AB, e dentro desse intervalo vai existir um valor C, né? Ou seja, dentro desse intervalo existe um C, de tal maneira que esse valor C vai me gerar o valor médio. Ou seja, vamos tentar fazer um exemplo. Olha esses microfones aí, ó. Deixa eu ver. Bom, então, eu tenho intervalo A, eu tenho intervalo B. Então, a ideia basicamente é essa aqui. Né? Eu tenho isso aqui, por exemplo. E aí lá nesse meu intervalo, eu tenho um valor C aqui no meio.
que vai me gerar o quê? O valor médio. Né? Ou seja, o F médio. Tá? Ou seja, vinha a ser o F de C. Para determinar quem é esse F de C, né? Ou seja, quem é o X, quem é o valor médio, esse C que está aqui nesse intervalo, a gente não vai determinar o C, a gente vai determinar isso aqui. Nós vamos usar essa integral, ou seja, o valor médio, eu sempre vou denotar assim, Fm, ou valor médio, é 1 sobre B, 1 sobre B menos A, ou seja, limites de integração, ou seja, essa distância entre o B e o A, 1 sobre a distância entre B e o A, vezes a integral de A até B da função. Ou seja, não é nada de outro planeta, né? Ou seja, uma coisa bem simples. Tá, é uma coisa bem simples, a gente vai conseguir resolver isso de forma bem tranquila. Então, por exemplo, se eu quero saber a corrente média, como é que eu vou fazer a corrente média? Aplicando o teorema do valor médio. O teorema do valor médio é esse aqui. Bom, por que ficou desse formato? Vamos olhar. Quem é meu B? Meu B é esse aqui. O meu A é esse aqui. Então, vai ficar B menos A. Então, eu estou integrando de A até B. Né? De quem? Quem é a minha função? A minha função é essa. Ou seja, a gente já faz essa integral aqui ó, há muito tempo. Né? Agora eu estou dizendo para você que essa integral pode ser pensada como uma média. Então tá. Aqui a minha integral. E aí, como é que eu resolvo essa integral? Né? Antes de ir para lá. Bom, isso aqui é uma integral de substituição, né? Então, eu sei que o meu U é π sobre 30. Dessa maneira, o meu du vai ser quem? Vai ser π sobre 30. dt. Assim, se o meu du vai ser π sobre 30, então aqui vai ser π sobre 30. E aqui, então, vai ter que ser um 30 sobre π. Certo? O que vai acontecer aqui, né? Exatamente, 30 sobre π. E aí eu já resolvi a integral, né? Aqui eu já tô indo mais... Não estou fazendo tanta firula, estou indo mais rápido. Então, a integral do cosseno é seno, o U aqui, então ficou 30 sobre π. Vai ficar esse zero com esse zero simplifica, então vai ficar 3 sobre 2π, né? E aí vai ficar 20 sobre 30, vai ficar 2 terços, e aqui vai ficar o zero, né? Vai ficar 0π. E aí nós temos isso. Bom, seno de zero é zero. Agora temos que resolver quem é o seno de 2 terços de π. Então, quem é o seno de 2 terços de π? Então, o seno de 2 terços de π é raiz de 2 sobre 2, né? 2 terços de π corresponde a 120 graus. O cosseno, melhor, o seno de 120, se você botar lá na sua calculadora, não vai dar raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 2, né? Vai dar um número, ou seja, ele pegou a raiz e dividiu por 2. Né? A gente tem que olhar lá da revisão de trigonometria, que se o 120 está aqui, ele dá na mesma altura dos 60 graus, né? Então, o seno de 120, né? O seno do 120 é igual ao seno do 60. Por isso que eu posso pegar o seno do 60, que é a raiz de 3 sobre 2, é o mesmo seno de 120. Bom, isso aí é a revisão de trigonometria. E eu sinto informá-los, dependendo da engenharia que vocês forem, uma civil, uma elétrica, uma mecânica, isso vai acompanhá-los cotidianamente. Então, o que vai acontecer? 3 raiz de 3, 2 vezes 2, 4. Né? Simples assim, sem mistério nenhum, né? Não tem muito o que fazer aqui. Bom, aí é só pegar a calculadora e resolver. A gente viu o seguinte, o teorema do valor médio não tem nenhum mistério, a gente só resolve uma integral. Então, esse aqui é o valor médio.
né? Esse é o valor médio. E aí a interpretação do valor médio talvez seja a parte mais importante. Bom, se nós temos uma função cosseno no intervalo, eu estou olhando nessa função cosseno e tomando o quê? O valor médio. Supor que esse aqui seja o meu valor médio. Tá? E aí, dentro da aplicação que se quer, esse valor médio, nesse intervalo de tempo, é o que é importante. Vamos fazer outro exercício. Vamos pegar essa função, né? Ou seja, uma velocidade de download. Então, a velocidade instantânea de download. A velocidade instantânea de download, né, ela tá, quando você faz download, você tem lá aquela velocidade mexendo, né? Todo instante. Quando eu pego o Waze, quando eu estou andando de carro, estou com o Waze, a velocidade do carro está andando o tempo todo. Ou seja, ela é instantânea. A cada instante, eu tenho uma outra velocidade. Mas eu quero uma velocidade média, ou seja, eu quero resumir toda a informação num único número. Então, em média, qual foi a velocidade? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aplicar o teorema do valor médio. Então, se é no intervalo de 0 a 10, vai ficar 1 sobre 10, ou seja, 10 menos 0, da integral de 0 a 10. Né? E aqui vem a minha função velocidade. Então, é isso aqui que nós temos. Se é isso aqui que se tem, então vamos resolver essa integral aqui. Para resolver essa integral aqui, né, o que nós já sabemos? Eu tenho uma soma no numerador, e se eu tenho uma soma no numerador, eu posso abrir numa soma de integrais. É o que aconteceu aqui, eu tenho uma soma no numerador, então eu abro numa soma, né, frações, mesmo denominador, né? Então eu tenho t sobre t ao quadrado mais 1 e 1 sobre t ao quadrado mais 16. Okay. Muito bom. Dessa maneira, nós vamos ter o seguinte. Então, nós vamos ter, se eu tenho a integral da soma, eu tenho a soma das integrais. Então, eu tenho que resolver essa integral e eu tenho que resolver essa integral. Então, eu vou chamar da integral verde a integral azul. Vamos pegar a verde. Essa integral verde aqui, a gente vai fazer, nós vamos resolver por suposições. A minha primeira suposição é que o u é t ao quadrado mais 16. Se eu faço a derivada do u, né, t ao quadrado mais 16, o que acontece? Eu vou ter um du, que vai ser a derivada, que vai ser 2 tdt. Ora, se eu tenho 2 tdt, o que eu tenho? Eu já tenho aqui dentro o quê? dt. Né? Então, falta o quê? Falta eu multiplicar. Né? Se eu multiplicar aqui dentro por 2, eu posso aplicar a propriedade 4 da tabela. E aí vai ficar como? Né? Se eu multiplico por 2 o tdt, fora da integral eu multiplico por 1 meio, né? Então, dentro da integral eu multiplico por 2 e fora eu multiplico por 1 meio. E aí, então, eu tenho a propriedade 4 da tabela. E aí, então, eu tenho um logaritmo. Tá? E aí eu só faço a substituição, né? Então, o t ao quadrado mais 16 é u e o 2t dt du, né? Tudo aqui bem às claras, né? Bem visual. E aí, então, a integral de du sobre u é logaritmo, conforme a tabela de integrais. Portanto, vai ficar 1 meio de logaritmo de t ao quadrado mais 16. Então, essa integral verde a gente já resolveu. Agora vamos pegar a integral azul. Para resolver a integral azul, né, vamos fazer o seguinte. Primeira suposição. Essa primeira suposição é essa. Vou pegar o meu u sendo t ao quadrado mais 16. Né? O que acontece? Vai ficar o du 2t dt. Ou seja, isso falha. Por que isso falha? Porque eu não tenho, né? Por que isso falha? Porque eu não tenho t aqui, né? E eu não posso vir aqui escrever 1 sobre t e botar t e 1 sobre t. Isso aqui a gente não pode fazer, porque o t é a nossa variável. Então eu não posso mexer em variável. Tá. Então eu vou ter que buscar outra saída. Né? Aí eu vou fazer uma segunda suposição. Suposição da tabela 13. Então na 13, o que eu tenho? U ao quadrado igual a t ao quadrado. Então o meu u é igual a t, o meu du dt.
O meu A ao quadrado é igual a 16 e o meu A igual a 4. Né? Ou seja, eu olhei para cá e fiz olhei aqui, né? Então, o meu A ao quadrado é 16, então meu A só pode ser 4. Dessa maneira, dando para a tabela 13, isso aqui vai ficar 1/4 do arco tangente de U sobre 4. Mas quem é meu U? Meu U é 1/4 do arco tangente de T sobre 4. Tá. Então, eu já calculei aqui também a minha integral para o azul. Tá. Opa, aqui eu dei um pulinho. O que aconteceu aqui? O que aconteceu daqui para cá? Daqui para cá, eu apliquei a propriedade do logaritmo. Então, esse 1/2 veio como expoente, e como ele veio para o expoente, ele vira uma raiz quadrada. Bom, então, daqui para cá, nesse slide aqui, nós vamos estar tratando apenas de aplicar os limites de integração. Bom, nós estamos chegando ao final dessa primeira live e hoje nós vamos fazer a segunda live mais rápido, tá? Vou fazer a segunda live às 8h15. Tá? Então, 8h15, né, daqui a 10 minutinhos, daqui a 5 minutinhos a gente retorna, tá? Então, 8h15 voltamos para a segunda live, certo? E a gente continua essa nossa integral. E terminar o que a gente fez até agora, e 8h15 a gente dá fim nisso e seguimos adiante, tá? Então tá, até daqui a pouco. Tomar uma aguinha.